Muito bom dia, nono ano. E aí, vamos lá fazer a nossa revisão, né? Vamos dar uma olhada aqui na primeira gramática, na página 28, então, com os interrogative pronouns, né? Pronomes interrogativos e interrogative expressions, as expressões interrogativas. Então, o que ele tem aqui para nós? Ó? Ele já dá uma perguntinha aqui nesse retângulo. Ó. Do you remember? Você se lembra? What, where, why, when, whose, how, which e who. Certo? São os que a gente já conhece de bastante tempo, certo? Então, ele te dá aqui, inclusive com as traduções, já facilitou a vida. Né? Então, completando esse quadrozinho aqui, você tem what, o que, when, quando, which, qual, where, onde, whose, de quem, who, quem, why, porquê de pergunta, lembrando que o porquê de resposta é o because, né? Escreve because, fala because. E o how, aqui encerrando essas perguntinhas, né? Now we are going to see some important interrogative expressions. Então agora ele dá umas expressões interrogativas importantes, que também são velhas conhecidas de vocês, né? How many? Quantos? Certo? Para plural. How much? Quanto? Para singular. How old? Para saber a idade de alguém. How tall? Para saber a altura de alguém. Vamos lá para cima. Segunda coluna. How big? Para saber o tamanho de alguma coisa. How deep? A profundidade de um rio, de uma piscina, do mar. How long? Qual a duração? Quanto tempo dura uma coisa? Certo? How long is your class going to last? Né? Quanto tempo vai ter a sua aula? How often? Com que frequência? How wide? Qual a largura de alguma coisa? How wide is your TV? Qual é a largura da sua TV? How far? Qual a distância? Né? Você quer saber quão longe está de chegar em algum lugar? How far is it? Né? Quão longe é ou quanto longe fica isso? Note, aqui uma observação. How means como. Né? O how significa como. How é uma palavra usada no começo de outras expressões interrogativas. Então, literalmente seria como, mas juntando com outra palavra, ele vai ter diversos significados. Né? Aqui tem o comecinho de um exercício, com um tipo de frase que vocês também já conhecem, né? Quero saber o que você está fazendo. Are you doing? Eu usaria what. Né? Quero saber quem está tocando a guitarra, ou tocando o violão, no caso. Usaria o who. Né? Bem simples, tá? Então, você tem esse quadro enorme aí de preposições. A grande maioria vocês já conhecem, vamos apenas relembrar. Então, você tem o to, que é para, a, ou a craseado, o ao. Esse to aqui, ele indica intenção. Eu tenho a intenção de dar uma coisa para você, eu vou give it to you. Eu quero te dar um presente. I'll give a present to you, certo? Esse to aí, ele indica a intenção, que é para você, certo? Por que eu estou explicando isso? Porque também tem o for. A gente tem o to you, que é para, tá vendo aqui? E tem o for you, que também é para, certo? O for, ele tem mais uma ideia de direção, certo? E o to de intenção. Vamos lá aqui, ó. O outro. About, a respeito de alguma coisa. Behind, atrás. By, de, por. Como é que você vai? Eu vou by bus, eu vou de ônibus, certo? After, depois. Up, para cima, que nem aquele desenho, né? Without, sem, né? O que significa que se você tem o with, tá aqui, é o com, né? Without, né? Porque o out é alguma coisa fora, algo que falta. Então, sem, with, com. Of, de, do, da, preposição de posse mais comum. On, em, no, na. Geralmente é uma preposição para em cima ou em contato com alguma coisa. Por exemplo, se você diz que tem a fly on the wall, uma mosca na parede. Embora o on seja para em cima, ele significa esse sentido de contato, certo? Precisa estar em contato para ser on. Depois você tem aqui, ó, out, por volta de ou para fora, né? With a gente já viu. Vamos baixar mais aqui. In front of, na frente de. Isso aqui é aquela preposição que a gente vê em direções, né? Onde é que fica tal coisa? Fica in front of
the shopping mall, né? Fica em frente ao shopping. Around. Around é ao redor ou por volta de. Eu acho que aqui eles trocaram a tradução. Esse por volta de deveria estar aqui embaixo. Across, através de, ou então cruzando. No caso também de direção, se você está no canto e vai para outro, você vai across the street, né? Você cruza a rua. O before, para antes, né? A gente já tinha visto aqui em cima o depois, ó. After. Então, before é para antes. In, dentro de alguma coisa. Over, na frente de ou sobre. Na verdade, acho que ele deveria ter dito que era por cima. Né? Por exemplo, a plane flying over Fortaleza. Né? O avião voando sobre Fortaleza. From, do oriundo. Que bicho é oriundo? Está dizendo de onde alguém ou alguma coisa vem. Né? É oriundo do interior do Ceará. Ele vem de lá, do interior do Ceará. Então, por exemplo, eu pergunto de onde você é, né? Where are you from? De onde você é. O from vai ter esse sentido. Ele indica de onde uma pessoa parte, né? Down para baixo e under embaixo. Também já velhos conhecidos aí de vocês. Próxima página. A gente tem mais preposições aqui. Na verdade, é o uso dessas preposições, né? Acho que a única que nós não vimos ali foi o at, certo? Essa preposiçãozinha que está bem aqui, que é uma especificidade. O que eu quero dizer com isso? Você vai usar o on, o in e o at em muita coisa mesmo em inglês, certo? E às vezes você não sabe direito qual deve usar. Então aqui ele te mostra situações em que você vai usar o on, o in e o at. Né? A gente viu isso nas aulas. Então vamos olhar aqui, ó. O on você vai usar before, diante de. Diante de quê que você usa on? Days of the month, você vai usar diante de dias do mês. Aqui ele te dá o exemplo de on July 1st, né? No 1º de julho. Se eu quero dizer no 7 de setembro, né? Seria on September the 7th. Né? Ele coloca o mês e depois ele coloca o ordinal, né? Aqui é primeiro, esse 7th que eu falei, né? É o 7º. Você usa o on também antes de days of the week, dias da semana. Então, when will the classes begin? Quando começarão as aulas? On Monday, na segunda, né? When will you go to the beach? Quando é que você vai à praia? On Sunday. Então, dias da semana você vai usar on. Datas específicas. Posso dizer, por exemplo, no Natal, on Christmas. É uma data específica. Deixa eu ver aqui. No 31 de agosto. On August 31st. Datas específicas. Name of streets. Nome da rua. On e o nome da rua. Avenues. Mesma coisa. Where is farmácia tal? Is on Independência Avenue, né? Fica na Avenida Independência. Square, um square é uma praça, tá? Literalmente seria um quadrado, mas aqui tem o sentido de praça, tá? Então, on Ferreira Square, na Praça do Ferreira. Isso aqui é a preposição mais geral de todas, certo? Ela é para coisas mais amplas ou respostas menos específicas. In já é mais específico. Você vai usar o in antes de quê? Years. Então, no ano de 2020, in the year 2020. Né? Ou então, in 2020. Ou in 2020. Tem várias formas de dizer. Né? Estados. Ó. Estamos no Ceará. Então, in Ceará. Estações do ano. In summer. In spring. In fall. In autumn. Countries. Países. In the USA, nos Estados Unidos. In Brazil, no Brasil. In Japan, no Japão. Months. We are in July, estamos em julho. Next month, we will be in August. Né? Próximo mês estaremos em agosto. Continents. Continentes mesmo, né? In Asia, na Ásia. In America, na América. Periods of the day. Isso aqui para dividir o dia entre 3 períodos, né? Manhã, tarde e noite. Então, in the morning, in the afternoon, in the evening. Não esqueça de usar o the, né? THE ou the, antes deles.
Então, in the morning, in the afternoon, né? In the evening. Tanto faz, the ou the. E cidades, né? In Fortaleza, in São Paulo, in Rio, in Bahia. Agora, a mais específica mesmo de todas, o at. Você vai usar o at diante de horas. Você vai falar uma hora exata. When is your meeting? Quando é o nosso encontro? It is at 4 in the afternoon. Então, é às 4 da tarde, né? 4 p.m. Specific date without the word day. Uma data específica sem a palavra dia. Deixa eu ver. Uma data específica sem a palavra dia. O lugar está me fugindo aqui, mas se eu me lembrar logo eu digo. At night. Aí você usa com a palavra noite mesmo. Né? Quando vamos nos encontrar? À noite. At night. Address with street and number. Endereço com rua e número. Where do you live? Onde é que você mora? I live at Rua dos Bobos, number 0. Né? Moro na Rua dos Bobos, número 0. At. Specific places. Lugar específico. Onde é que vocês vão se encontrar? Sei lá, no North Shopping. At North Shopping Mall. Né? Então, vamos ver o que mais aqui. Ó. Eu deixei também essa questão 5 aqui, porque ela tem exemplos práticos de onde você vai usar cada um deles. Né? Então, completando com at in ou on. Ó. At night, para a noite. In the evening, ó, período do dia. In 1996, ano. On Christmas Day, né? No Natal. Eu falei no Natal lá em cima. On Sunday, no domingo. In the 15th century, no século XV. Ora, at 7:30 p.m., às 7:30 da noite. Uma data específica, on June 8th, no 8 de junho. At the end of the month, no fim do mês. In May, em maio. At that moment, naquele momento, ou seja, o momento exato específico. In the morning, período do dia, de manhã. In the summer, no verão, estação do ano. On my birthday, uma data comemorativa aí sua, né? At 2:30, hora específica. Ó, lembra que eu expliquei isso aqui? 2:30 está dizendo o quê? Que half é meia e past é passado. Então, passou-se meia das 2. Passou meia hora das 2, é 2:30. Um jeito bem esquisito de dizer 2:30, né? 2:30, meia passada das 2. In winter, outra estação do ano, ó, no inverno. In January 2006, data, mês, ó, em janeiro de 2006. At lunchtime, hora específica, na hora do almoço. At noon, ao meio-dia, horário específico também. O que mais que temos aqui para revisar? Então vamos lá. O que é um verbo modal? Atribui forma ao aspecto à ação do verbo principal. Não são precedidos pelo to, certo? De vez em quando vocês me ouvem falar no to. Então não é só o to be que tem esse to antes. Todo verbo que está no inglês, no infinitivo, vai ter esse to antes. Só que nem sempre eu falo, certo? Às vezes eu elimino esse to aí para ficar menos coisas para dizer. Então tá aqui, ó, to, partícula do infinitivo. Não são usados como os auxiliares do ou das, que são do presente simples, e o did, né, que é do passado simples. Não são conjugados nos tempos contínuos, então eles não têm a forma ing, certo? Os modais. Então vamos ver aqui a tabelinha, né, o quadro. Então, primeiro, ó, can. O can significa que você pode fazer alguma coisa, né? Essa é a forma no presente dele. Passado, podia, né? Qual é a ideia que ele expressa? Capacidade, permissão, habilidade. Exemplos, então, ó. He can swim. Ele sabe nadar, né? Aqui na tradução ele colocou outra coisa, ainda botou até no plural. Eles podem nadar. Para português isso fica estranho, né? Em inglês você não diz I know something quando você diz que sabe fazer alguma coisa. Você diz que can something. Então se eu digo I can swim, eu estou dizendo que eu sei nadar, certo? Estou falando da minha habilidade de natação. No meu caso, I can draw, eu sei desenhar. No caso de algum de vocês, I can dance, eu sei dançar. É assim que você vai dizer. Não I know. I know parece que você conhece aquilo, não que você sabe fazer aquilo. Então, indica a sua habilidade. Pode ser permissão também. Can I drink some water? Né? Posso beber um pouco de água? Aquele outro que eu digo para vocês sempre, né? Do may, é porque é mais educado do que o can. O can é mais informal. Né?
mas também significa a possibilidade de você fazer uma coisa. Por exemplo, Can my friend go out? Meu amigo pode sair? Yes, he can. Pode, ele pode sair. Outro aqui, ó. Must. O must é para obrigação, né? Então, must significa que você, olha aqui na esquerda, deve fazer alguma coisa. Passado seria o had to, né? Não tem uma palavra do must no passado. Você vai aproveitar o do verbo have, né? Que é o verbo ter. Então, had to, você tinha que fazer uma coisa, ou teria de fazer uma coisa. Então, ele é para obrigação ou deduções. Exemplo que ele dá. He must study. Ele deve estudar. They had to travel. Eles tiveram que viajar. They must be tired. Eles devem estar cansados. Então, esse último aí é o da dedução, né? Você imagina que a pessoa está cansada e na frase você deduz. Eles devem estar cansados, certo? Depois você tem o should. Should aqui é para o deveria, né? O should é um conselho, certo? Uma sugestão de alguma coisa que você diz para alguém. Ou então, quando você fala de si, é uma necessidade, né? A necessity. Então, I should sleep, aqui na coluna da direita. Ó. A tradução dele aqui, eu deveria dormir, né? Seria bom para mim dormir. We should speak slowly. Nós deveríamos falar lentamente. Ninguém diz isso em português, né? A gente faria como... A gente devia falar devagar, né? Seria uma coisa assim mais informal. Isso aqui está muito literal, essa tradução. Não traduzam tão literalmente, fica feio. Depois, ó, must not, ou então mustn't. Você não fala esse T que tem bem no meio aqui, certo? Mustn't. Mustn't é a proibição, né? Enquanto o must é o dever, o mustn't é a proibição. Passado, o mesmo do outro, had not. Você só acrescenta o não, né? Had aqui, diferencial not. Aí fica hadn't, né? Então, proibição. You must not smoke here. Você não pode fumar aqui, ou você não deve fumar aqui. Você não deveria fumar aqui, certo? Aqui a tradução ficou boa. Você não pode fumar aqui. É mais prático. Depois você tem o may. Agora entrou naquele que eu sempre falo para vocês, né? May I, eu posso fazer uma coisa. É mais formal, mais educado. Passado might. É tipo assim, eu podia fazer, eu poderia fazer isso. Indica possibilidade formal ou então uma permissão. Então, quando vocês pedem para ir ao banheiro, pedem para ir beber água, é dessa maneira que vocês estão usando o may, tá? Aí aqui ele fala de possibilidade, esse exemplo. She may arrive on time. Ela pode chegar na hora, ela talvez chegue na hora. E o último aqui nós temos o need, que indica necessidade, certo? Passado dele, needed. Embora ele já tenha o ed aqui, ó, ele está no presente, tá? Aí você, para botar ele no passadozinho regular dele, você vai botar mais um ed no final, needed, tá? Indica necessidade. I need to eat more vegetables. Então, eu preciso comer mais verduras, eu preciso comer mais vegetais, ok? Beleza, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham aproveitado aí e a gente se vê depois, beleza? Goodbye. Abraço do tio.